Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Paz, meus amados, glória a Deus, mais uma terça-feira juntos, né? Para adorarmos o Senhor. E eu não sei se a Renata colocou lá no grupo, né? Hoje seria um pouco diferente. Nós não estamos em casa, nós estamos na casa da Ana Paula e do Marcelo. E o Marcelo disse que vai latir para a gente se sentir à vontade em casa, como se fosse o Tori e a Cacau, né? Então, assim, só para vocês observarem. Aqui, ó. Cadê a... tá escondida lá. Ela fez tanto para aparecer e agora desapareceu. O Luizinho deve aparecer aqui qualquer hora. Agora vocês ajustam para ver se tá certo aqui de novo. Beleza. A gente tinha agendado com a Ana Paula já uns 15, 20 dias de fazermos uma visita, e daí a gente perguntou se ela aceitaria da gente fazer a célula na casa dela. Então a gente está fazendo 2 em 1, a gente está fazendo a célula e a visita. Mas hoje também é aniversário do nosso pastor Luiz, então a gente, como já estava agendado e houve todas as alterações, a gente não pôde estar com o pastor Luiz. E segundo informações, ele vai receber visitas, então todo mundo vai estar acompanhado. E você em casa, com certeza, nós cremos e acreditamos que pelo menos os casais estão juntos para participar de mais um momento. É uma outra oportunidade, uma nova oportunidade, é a segunda mensagem da série, uma nova oportunidade para você conhecer, se aprofundar mais e mais no Senhor. Porque, amados, a única coisa que nos traz paz nos dias de hoje é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A palavra do Senhor, a comunhão com o Senhor e com as pessoas, isso vai fazer diferença. Então você na sua casa, faça aquele exercício do foco. Foque na célula de hoje, que temos assuntos interessantes que com certeza vai mexer com o seu coração, com suas emoções, os seus sentimentos, e com certeza Deus não deixa a sua palavra voltar vazia, então você vai ser cheio, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos nessa noite aqui na casa da Ana Paula, do Marcelo, estamos muito felizes, né? Hoje nós temos uma plateia diferente lá do Tori e da Cacau, mas nós estamos felizes de estar aqui. E se fomos convidados, né, nós faremos célula em outras casas também, né? Nós queremos dar boa noite aos irmãos que entraram agora. Deus abençoe grandemente. Nós estamos numa série de mensagens que diz uma nova oportunidade. Na semana passada nós falamos sobre entendendo como Deus nos trata. E hoje nós vamos ver como Deus trata as pessoas, né? Nós vamos falar sobre a cura de Pedro. Aí você pode estar perguntando, mas eu não vi na Bíblia ainda a cura de Pedro, né? Nós vimos a cura da sogra de Pedro, nós vimos a cura do paralítico, do cego, mas sim, o Senhor curou a Pedro. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos iniciar esse tempo com uma oração, né? Abençoando essa casa, abençoando essa célula, abençoando vocês que estão aí com a gente. Amém? Ó Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui juntamente com nossos amigos e irmãos Ana Paula, Marcelo, com as crianças. Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu um dia abençoado, o Senhor cuidou de nós. Queremos te pedir a tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor unja, Senhor, as nossas vidas, que possamos ser canal de bênção para a vida dos nossos irmãos, ó Deus. E que essa célula, que essa sua palavra, Senhor, venha falar comigo, venha falar com cada um dos meus amigos, dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, ó Deus. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Nós te agradecemos, ó Senhor, e te pedimos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Já temos bastante irmãos aqui com a gente. Nós vamos começar o nosso estudo, meus irmãos, falando sobre o apóstolo Pedro, né? Esse homem,
né? Foi um homem que andou juntinho com Jesus e ele nos dá um dos maiores exemplos de como Deus trata com seus filhos, né? Porque Pedro, ele tinha um temperamento impetuoso, né? Ele era uma pessoa assim que a gente via como ele agia, né? Ele era temperamental, né? Uma pessoa assim, não era muito calma, não, ele era temperamental. O erro de Pedro, todo mundo sabe que foi negar a Jesus, negar o Senhor Jesus, e foi um fato muito sério, né? Porque como pode um homem que andava juntinho com Jesus, andava ali lado a lado com ele, andou com ele 3 anos, né? E ele veio a negar a Jesus. Puxa vida, né? Jesus, o que será que Jesus sentiu, né? Ao ver como Pedro, né, optou por essa negação, né? Então, ele foi até avisado, né, que ele faria isso. E Pedro falou, não, de maneira nenhuma. Então, nós vamos ver como que o Senhor Jesus tratou Pedro depois disso, né? Depois de tanto discipulado, tanto investimento na vida de Pedro, a queda de Pedro seria para nós uma coisa assim, se fosse com você ou comigo, como será que você agiria com Pedro? Você iria tirar ele do rol da sua amizade, né? E nunca mais ia querer saber de Pedro, afinal ele te negou, ele falou que não te conhecia, né? Isso deixa uma pessoa bem magoada, mas com o Senhor Jesus não foi assim, né? Ele teve um tratar na vida de Pedro. E assim como Jesus tratou com Pedro, na vida de Pedro, ele também nos trata, né? Então nós vamos entender hoje como é a cura de Pedro. Na verdade, irmãos, assim, o meu temperamento é muito parecido com o de Pedro. Eu queria ser parecido com Pedro depois que ele se converteu, mas não é fácil não, mas antes de se converter é muito parecido, porque ele era temperamental, eu era uma pessoa sanguínea, ele era impetuoso, sobrou eu falo mesmo, eu defendo mesmo, eu digo que morro no lugar, mas na hora H não dá certo, né? Então, a gente, até no CTVIP, eu acho que a gente falou alguma coisa nesse final de semana passado, e que a gente tem essa ideia de afirmar, não, eu não vendo, não, eu não faço, não, eu não faço. Tudo depende da hora. A gente já fez muitas coisas, nós já traímos muito Jesus com coisas banais. Então, assim, às vezes a gente paga uma de crentão, de que eu não faço, que eu não, que eu isso, que eu aquilo, mas de uma forma ou de outra a gente acaba, se não tomar muito cuidado, vigiar e orar. Se não vigiar bastante, a gente cai na situação de Pedro, mesmo sendo avisado o tempo todo. E a gente vê isso na igreja. As igrejas passam por isso, passam por pessoas pela igreja que às vezes parecem pessoas inabaláveis. E de repente se vendem por qualquer coisa. E isso acontece em todos os lugares. Então a gente precisa, com essa cura, esse tratar de Jesus com Pedro, que é diferente do nosso, no meu rol de amizade, se Pedro me traísse, já estava fora da minha lista. Se eu fosse patrão de Pedro, ele já estava na minha lista de demissão. Começou o processo de demissão, primeiro é Pedro, que lá é um X9, né, um traíra. Mas Jesus não age desse jeito com a gente, porque se ele agisse assim com a gente, todos nós estaríamos perdidos, porque não é só uma vez que nós traímos Jesus, nós no decorrer das nossas vidas, nós já traímos ele demais, mas ele não desiste de mim e de você, mas nós não podemos brincar de ser crente. E aí eu estou com Jesus, eu traio Jesus. Não, dependendo da situação eu vou trair, mas depois eu volto. Não, a gente não pode brincar com Deus. Deus não é uma pessoa para que se fique brincando. Nós podemos amar, pedir misericórdia, usufruir do benefício da misericórdia dele, porque ele não desiste, mas não podemos vacilar. Jesus não desistiu de Pedro e ele não desiste de nós, né? Quantas vezes a gente peca, né? Entristece a Jesus e ele não desiste de nós. Ai de nós, né? Se não fosse a misericórdia de Deus para não desistir de nós,
né? E ele não desistiu de Pedro. Ele é diferente, né? O Senhor Jesus, ele age diferente quando alguém erra, né? Quando alguém comete um deslize. Ele deu nova oportunidade para Pedro, né? Então, essa série de mensagens fala sobre oportunidades. Então, o Pedro teve oportunidades de não errar, porque ele foi avisado. Ele foi avisado que ele negaria. E ele podia falar assim, não, eu não vou negar, né? Mas, infelizmente, ele caiu, né? E se fosse a gente, desistiria de Pedro. Mas Jesus não desistiu. A gente sabe que o primeiro grande milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, lá naquele casamento em Caná da Galileia, né? Mas com Pedro, Jesus fez exatamente o contrário. Transformou o vinho em água. Por quê? Ele transformou aquele temperamento forte que Pedro tinha. Ele era impetuoso, ele não era muito confiável, assim como o vinho, né? E ele transformou Pedro num homem com caráter firme, um homem seguro, um homem abençoador, como uma fonte de água, né? Então foi um grande milagre a transformação da vida de Pedro. Nós vamos ver nesse estudo algumas atitudes de Jesus que tiveram influência na restauração de Pedro. E nós vamos falar sobre essas atitudes de Jesus. Só mais uma coisinha, irmãos, com essa transformação de Pedro, às vezes a gente não considera isso milagre. Milagre para a gente é curar um câncer, uma lepra, uma AIDS, é alguma situação assim. Mas uma vida transformada é um milagre. É um milagre e um milagre tremendo, porque hoje a gente tem muitas pessoas que se dizem cristãos e na verdade não são. Eles frequentam igrejas. E o verdadeiro cristão tem uma vida transformada. É isso aí. Vamos ver algumas atitudes. Tá querendo uma luvinha aí. De tanto que ele fala, hein, irmãos? Algumas atitudes de Jesus que tiveram influência na restauração de Pedro e vão abençoar você nessa noite, amém? João 21, verso 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus insiste com você. Seu objetivo principal é a sua transformação para depois operar o milagre. Nós vemos nessa passagem bíblica, irmãos, né, que Jesus perguntando a Pedro se ele o amava, né, perguntou 3 vezes. E quantas foram as vezes que Pedro negou a Jesus? Foram 3 também, né? Então, ali o Senhor estava relembrando a Pedro, né, de tudo aquilo que ele iria fazer, né? Mas ele mesmo assim não desiste de nós. Ele insiste conosco e ele opera o milagre na vida do pior pecador que seja, né? Seja quem for, seja o vacilo que a gente der, o Senhor está pronto para nos tratar, né? Ele está pronto para trabalhar na nossa vida e fazer o melhor para nós. Amém? Você vê, né, meus irmãos, que nesse texto tem um negócio que é interessante, né? Pedro ficou magoadinho. É igual nós hoje, né? Os crentes. Às vezes o Senhor nos repreende através da sua palavra, ou através de um servo, uma serva. E ele repreende porque ele está trabalhando, está nos curando, está nos tratando. E a gente quer um tratamento cheio de malmitox, cheio de jeitinho, assim, tem que ser com muita cautela, com muito cuidadinho, porque senão o crente fica magoado e sai da igreja. Sai da igreja e ainda fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos.
e não entende que Deus está tratando, que Deus está trabalhando, transformando para que a sequência aconteça. Transformação começa a sessão de milagres. E Pedro, na terceira vez, já ficou magoadinho com o mestre perfeito, que sabe tudo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós somos repreendidos, às vezes o Senhor traz uma palavra mais dura, mas é porque Ele sabe que nós precisamos de sermos moldados, sermos lixados em alguma situação, e ser lixado não é gostoso. Está fazendo reparo, está tirando rebarba, está tirando coisa que não presta. Então, de uma certa forma, machuca um pouco, porque nós somos muito sentimentais. Nós somos muito sensíveis com os nossos sentimentos com relação às coisas de Deus. Mas com relação às nossas coisas, nós somos assim, tremendos, terríveis, né? Mas a ordem das coisas, o Senhor tem o objetivo de transformar para depois começar a operar os milagres. Então, Jesus não agiu preconceituosamente como nós. É o que nós já falamos aqui, né? Se Pedro fizesse parte do rol dos meus amigos e me traísse desse jeito, ele já estava na minha lista negra. Se fosse meu funcionário, era o primeiro de ser demitido. E Deus não age dessa forma. Graças a Deus o Senhor não age assim. Jesus não rotulou ou classificou Pedro, colocando com um estigma sobre a vida dele. Pedro demonstrou uma vida de altos e baixos e contradições. Mesmo assim, Jesus renovou sua confiança. Deu-lhe uma nova chance ao dizer: apacenta as minhas ovelhas. Você já imaginou se de Jesus tratar com carinho Pedro, com cuidado, porque ele era um temperamento muito assim, desequilibrado. Ele não tinha equilíbrio, não era excelente, não era um cara controlável, não. Ele era uma dinamite pronta para explodir. Já pensou se Jesus chegasse e falasse: ó, Pedro, eu te avisei, cara. Cara, você não entendeu. Pô, você está comigo há 3 anos, já dá aquela carcada, meu. Você está comigo há 3 anos, você fez besteira um atrás do outro, uma atrás da outra. Eu te liberei para ir com os 70, para curar, para libertar as pessoas. Você viu o poder que eu liberei para vocês. Eu falei para você que você ia me trair, eu te dei um toque, eu te avisei. E mesmo assim você me traiu. Cara, vaza, eu não quero mais, você não faz parte, você foi reprovado. Porque ali já estava chegando o final do ministério, o final do curso de teologia que Jesus deu para os 12, né? E ali, na prova final, Pedro vacilou. Já pensou se Jesus pegasse a gente em cada vacilo nosso, fosse nos tratar como nós tratamos, rotulamos, preconceituamos as pessoas às vezes por, o fulano, toma cuidado com fulano ali não é de confiança não, fulano ali é uma matraca, tome cuidado com fulano ali que você não pode aplicar nenhuma correção dele, você não pode dizer que ele está errado, porque senão ele sobe pelas paredes. E a gente rotula as pessoas desse jeito, mas a gente, como precisa seguir o exemplo de Jesus, não agir com preconceito nem rotulando as pessoas. Nós precisamos, quanto mais nós subimos dentro do ministério, somos elevados no ministério, mais servos somos e mais precisamos ser parecidos com Cristo nessa situação de não rotular as pessoas e não colocar sobre eles algum tipo de preconceito. A gente tem que fazer como Jesus faz. Jesus não é acusador e sim advogado. Ele defende, ele cuida, ele orienta, ele aconselha. O advogado faz isso, ele orienta, ele cuida, ele aconselha. E nós precisamos ser assim. Lucas 22, 31 e 32 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Não foi só Pedro não, tá? É vocês. Pediu para todos. Mas eu acredito que Pedro, Jesus, como era onisciente, ele sabia que Pedro precisava de um tratamento especial, porque era um cara muito volúvel, era um cara muito instável, né? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça.
E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, até eu ia ficar chateado com Jesus. Ele avisou do vacilo dele, né, de negar. Aí fala que Satanás pediu para se andar com os caras, né, para peneirá-los. E depois ainda olha para ele, quando eu estou achando que eu sou o crentão, que eu sou o cara top, o Senhor fala, quando você se converter, gente, claro que a gente... Jesus ainda orava por eles, né, por Pedro, pelos discípulos. Então, o Senhor tratava os discípulos de forma diferente, né, e Ele nos trata assim também. Ele não é como nós, né, que quando alguém pisa na bola com a gente, nos decepciona, a gente se magoa, sim, Jesus ficou magoado, com certeza, mas Ele agiu com amor, né, tratou as feridas de Pedro, tratou aquele temperamento impetuoso que ele tinha, né, e a gente precisa deixar o Senhor tratar a gente também, né, tratar as nossas emoções, tratar o nosso jeito. O Senhor, Ele quer tratar com a gente, amém? Então, amados, esse negócio de se converter não é fácil não, você vê? O cara já estava no ministério há 3 anos. Ele já tinha visto quase todos os milagres, e milagres que a gente nem imagina. E mesmo assim, o cara não estava convertido ainda. Ele andou com Jesus, ele andava com Jesus, ele aprendia com Jesus e continuava sem se converter. Por isso, irmãos, a gente bate sempre nessa tecla. A Igreja Vida Plena é assim, é vida cristã o tempo todo. Não basta ser cristão dentro da igreja, não basta ser cristão dentro de casa. Não, a gente tem que ser cristão sozinho, na rua, na escola, no trabalho, em todos os lugares nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos rotular e nem ser preconceituosos. Amados, nós recebemos as pessoas, nós aceitamos as pessoas, nós não somos obrigados a concordar com caminhos que cada ser, as atitudes da pessoa. Aí nós precisamos agir. E nós falamos dentro da igreja, a gente ficou um tempão lá no CTVIP, no capítulo 13 de Marcos, falando do pequeno apocalipse lá do capítulo 13, né, do arrebatamento, as coisas que acontecerão no fim, tribulação, e a gente comentou de que dentro das proporções que a Bíblia fala, 50% ou 3 quartos da população dos cristãos não vão subir. Então dentro da igreja tem muita gente que não se converteu ainda e precisa se converter. E como que se converte? Não é com conversinha enfiada com leitinho. Tem um processo. E Pedro já estava num processo de amadurecimento que precisava da comida mais forte. Quando Jesus falou, quando você se converter, cara, ajuda os seus irmãos, que eles vão precisar de muita ajuda. Essa cura, essa oportunidade de cura na vida de Pedro que Jesus fez, ia mexer com toda a equipe ministerial de Jesus, com toda a célula de Jesus. Então a gente precisa, assim, fazer uma autoavaliação. Que tipo de cristão você é? Você é um cristão verdadeiro, genuíno, ou você é aquele cristão que dentro da igreja você paga de santão? Você fala que lê, você fala que ora, você fala que faz, você fala e tal, mas na hora que o negócio aperta, você fica no seu... Não, nós precisamos estar juntos o tempo todo. Mesmo diante da grave queda, o olhar de Jesus não condenou Pedro, que se arrependeu sinceramente. O resultado foi que em seguida rolou aquele grande milagre de mais de 3.000 almas salvas através de uma ministração de Pedro. Os homens põem rótulos, não creem na mudança, mas Jesus vê e vai além. Então Jesus não é preconceituoso. Ele tem um padrão, e o padrão dele é pesado, que é o padrão santo, seja santo como eu sou santo. Mas ele te dá a total liberdade de decidir por essa santidade e por essa conversão genuína. Ele não vai te chamar ou te rotular com alguma coisa. Você é a criatura,
e recebe Jesus e é feito filho de Deus. Aí você se converte. Então, assim, Jesus não agiu preconceituosamente contra ninguém. E ele não vai fazer isso. E nós precisamos agir dessa forma. Mas nós precisamos nos converter. Outra atitude que Jesus teve, né, de não agir preconceituosamente, não rotular as pessoas, né? Outro exemplo é que Jesus valorizou os aspectos positivos de Pedro e tratou os aspectos negativos que ele tinha, né? Assim como nós, né? Nós não somos perfeitos, a gente tem pontos positivos, pontos negativos, a gente tem qualidades, a gente tem defeitos, né? Deus não vê só a restauração futura, mas o que é positivo na nossa vida. Ele vê, né? Mesmo durante os períodos de altos e baixos de Pedro, Jesus viu, apreciou e elogiou as qualidades de Pedro. Nossa personalidade também tem também aspectos positivos e negativos. O que nós devemos fazer? O que é positivo, a gente tem que usar para consagrar a Deus e usar o que é positivo em nós, né? Os nossos dons, os nossos talentos, a gente tem que orar, consagrar ao Senhor e trabalhar. E o que é negativo? Né? O que você sabe aí que você tem, que é um ponto negativo que você precisa melhorar? Você precisa tratar com oração, né? Entregar ao Senhor muita palavra, muito arrependimento e deixar que o Senhor te transforme, te molde, né? Mas precisa ter uma decisão nossa de querer mudar, né? De querer entregar isso ao Senhor para mudar esse ponto negativo num ponto positivo, numa qualidade, né? Numa bênção para enriquecer o reino de Deus. Então a gente precisa entregar isso tudo ao Senhor, porque Ele quer, né? Ele valoriza os aspectos positivos e quer tratar os negativos, né? Pedro, ele era um impulsivo, né? Ele era líder, irmãos. Ele era líder, ele era muito impulsivo, ele errava mais, porém ele sempre se arrependia, ele sempre estava lá querendo fazer algo para o Senhor, né? Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele não queria deixar Jesus lavar os pés, né? Aí ele falou, não vai, o Senhor não vai lavar meus pés. Né? Aí quando Jesus falou assim, se você não deixar lavar, você não tem parte comigo. Ah, então lava tudo, né? Então ele era um homem impetuoso. Só que Jesus não era isso, Jesus queria tratar com ele, tanto que tratou, né? Não é assim também, Pedro, né? Não vou lavar tudo, é os pés, né? Você tem que aprender a humildade. Então, assim, ele era muito impetuoso, mas logo ele já se arrependia, né? Ele era perseverante, ele tinha os pontos positivos, Jesus sabia, né? Jesus sabia que ele era um homem bom, que ele tinha tudo para ganhar muitas almas para o reino, né? Então ele insistiu e investiu cada dia mais na vida de Pedro. Jesus viu o líder perseverante que ele era, que ele se arrependia dos seus erros. Jesus tratou a impulsividade e da falta de fé de Pedro, transformando num grande líder. Foi isso que Jesus fez, né? Deus quer tratar as nossas dificuldades também, para que o positivo seja ressaltado, né? Ele quer tratar tudo aquilo que a gente tem de defeito, né? De pontos negativos, ele quer tratar para que a gente possa, tudo que é relevante na nossa vida, tudo que é talento, dom, possa ser ressaltado, né? Possa ficar em evidência. O positivo deve ser usado já, né? Os seus dons, seus talentos, mas o que é negativo também deve ser tratado já, agora. Então, se você tem algo que você precisa entregar ao Senhor, alguma dificuldade, algum ponto negativo, entregue ao Senhor, né? Converse com alguém, fala, olha, eu tenho esse ponto negativo aqui, ó, não consigo lidar bem com o meu esposo, com a minha esposa, não consigo tratar bem meu filho, lá no meu trabalho não convivo bem com as pessoas. Algum ponto negativo você deve entender que você tem, né? E você deve deixar o Senhor Jesus tratar. Amém? Então, irmãos, o primeiro ponto foi Jesus não agiu preconceituosamente como nós, ele não rotula as pessoas. Jesus valoriza os aspectos positivos e trata os negativos. Foi o que ele fez na vida de Pedro, um excelente exemplo.
e um excelente resultado positivo. Terceiro, Jesus falou com franqueza. Às vezes na igreja existe essa dificuldade, né? O pastor, o líder, ele precisa ser franco, mas precisa ser de uma certa forma. Não é aquela franqueza nua, crua e grossa. Tudo com amor, com cuidado, com ponderância na tonalidade de voz. Mas Jesus nunca deixou de ser franco com os seus, ensinando-os e nos ensinando. Então, assim, dentro da igreja, para as coisas funcionarem, precisa haver uma franqueza, e a franqueza está baseada na Bíblia. Compreensão não é cumplicidade. Nada ajuda mais que a verdade, pois a verdade vai libertar. Às vezes a gente precisa tratar situações e às vezes a gente vai simplesmente na Bíblia. O que a Bíblia diz acerca disso? Só que as pessoas às vezes estão esperando que a gente compreenda eles, que eles estão passando um momento difícil. Disso. Não. Quando você está doente, precisa tomar remédio. E 90% dos remédios são amargos. Vão causar algum efeito. Então a gente precisa viver essa franqueza, que é a palavra de Deus. Como? Jesus apontou a falta de fé de Pedro quando ele andou sobre as águas. As palavras insensatas e a sua fraqueza, quando Pedro o negaria. Então assim, Jesus apontou para ele os problemas lá quando ele andou sobre as águas. Ele falou, cara, onde está a tua fé, meu amigo? Era para você continuar olhando para mim. Você olhou para os lados. Não é assim que você vai alcançar o milagre. Não é assim que você vai continuar andando sobre as águas. Olha, Pedro, você vai me negar, cara. Você está dizendo que morre no meu lugar e tal. Olha, você vai vacilar, cara. E vai vacilar feio. Então, assim, Jesus foi falando, mostrando que o ser humano, às vezes nós falamos coisas agradáveis de serem ouvidas, mas não são verdades que transformam nem que libertam. E a verdade que liberta, a verdade por si, ela já dói. Quando a gente confronta alguém, é sempre trazendo uma palavra com relação àquela ação ou aquelas palavras que a outra pessoa falou. E quando a gente faz esse confronto, vai machucar. Mas nós precisamos entender que é o amor de Deus cuidando de nós. E é importante a gente lembrar que só quem ama confronta, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que vai acontecer, precisa alertar aquela pessoa, mas não age com franqueza, né? Então Jesus, ele agia com franqueza com Pedro, né? Para que ele fosse despertado a ser uma pessoa melhor, para que ele fosse tratado naqueles pontos negativos, né, e que ele se tornasse uma pessoa melhor. O estudo de hoje fala sobre a cura de Pedro, né? Nós estudamos na semana passada como Deus nos trata, né? E agora, hoje, nós estamos entendendo como o Senhor quer nos tratar, né? Como Ele realmente nos trata. Ele não olha para os rótulos que colocam na nossa vida, Ele não olha só para os pontos negativos nossos, mas Ele age com franqueza, né? Muitas vezes a franqueza, a verdade nos confronta, a gente fala, nossa, mas aquela pessoa falou aquilo lá para mim, fiquei triste, fiquei magoado. Mas é para você crescer, para você despertar do sono, né? Quando Jesus falou com Pedro lá, que ele estava afundando, né? Ele já tinha tomado aquele ato de fé, de caminhar sobre as águas, mas logo ali no meio do caminho ele pensou, né? Ele olhou nas ondas, ele olhou ao seu redor, esqueceu, né, na direção de quem ele estava indo. E quantas vezes acontece isso com a gente começa a afundar porque a gente para de olhar para Jesus. Então a gente precisa sempre falar com franqueza, né, e escutar tudo aquilo que o Senhor fala conosco através das pessoas, através dos nossos líderes, através de alguém que o Senhor manda para falar com a gente. E você vê, irmãos, nesse caso, ele confrontou Pedro com relação às 3 vezes que ele negou, e
em Mateus 16, 23, diz assim, outra palavra franca, dura de Jesus, mas uma lição que, se aprendermos, nos fortalece demais. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ele estava repreendendo Pedro, porque ali naquele momento, Pedro não estava possuído, mas Pedro ele estava sendo influenciado pelo inimigo, de uma forma muito sutil. Porque ali Pedro estava, não, Senhor, o senhor está ficando maluco, o senhor não pode morrer não. Não, ninguém vai matar o senhor, se tiver que matar alguém vai matar eu, o senhor não. Assim, o cara estava defendendo o mestre, parecia que era uma palavra assim, pô, o cara está me defendendo, eu vou, pô, Pedrão, ser 10, cara, puxa, estou feliz pra caramba com você, mas o objetivo era muito maior do que ser apenas o Jesus que cura, o Jesus que ensina. Não, Jesus precisava morrer, ele precisava passar pelo processo dele, e o diabo estava sutilmente usando o irmão Pedro, que Jesus já tinha falado ali, ó, quando você se converter você vai ficar legal. Pedro ficou magoadinho, quando você se converter você vai ficar legal, e vem mais uma pedreira aí. Ô meu querido, o diabo está te usando. Não pode não. O diabo só pensa nas coisas dos homens. Eu penso nas coisas do meu Pai. E o processo eu tenho que passar por esse processo de entrega para que eu alcance o objetivo proposto pelo meu Pai, que é morrer pela humanidade. A diferença é falar a verdade em amor. Paciência, amor. A Bíblia diz que devemos seguir a verdade em amor. Erramos falando a verdade sem amor, amando sem coragem de ser sincero. Às vezes, meus amados, é complicado porque a pessoa prefere concordar com algo errado que você está fazendo para não perder a amizade. Não, isso não é amigo, isso é uma traíra, isso é um inimigo, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão vir à tona, vão sair debaixo do tapete. Então, o verdadeiro amigo, ele orienta, ele olha, o fulano, puxa, você anda muito temperamental, você anda muito nervoso. Não, mas eu gosto de falar a verdade, para mim é a verdade na lata. Não, amigo, não é assim. O amigo verdadeiro vai falar, não, meu caro, precisa ter tempo, tem um momento certo, tem um momento de orar, tem um momento de falar, tem um tom para se falar. Às vezes a gente precisa ser mais enérgico, a gente tem que se posicionar de forma mais firme, mas não é o tempo todo. Então precisa ter sempre o equilíbrio, o cuidado. Falar a verdade em amor. Falar a verdade sem amor é como se fosse uma verdade cachorra. As pessoas não recebem. Eles até ouvem, acham interessante, mas não entra no coração. Então nós precisamos agir com muita franqueza, com a verdade de Deus e com o amor o tempo todo. Provérbios 27, 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Amados, quando o inimigo abraçar você, toma cuidado. E às vezes, quando aquele que você acha que é amigo, amados, a luz não tem comunhão com as trevas. Nunca teve e nunca vai ter. Isso é bíblico. Então a gente precisa agir com muita sutileza, vigiando o tempo todo, porque nem todos que se dizem amigo são amigos de verdade. Ser conivente com o teu erro não quer dizer que é amigo. Satanás acusa para derrubar, Jesus aponta o erro para restaurar. Deus nos mostra que a correção é para quem é amado. A irmã Ana Paula, ela vai ler Hebreus 12, 5 a 8. Eu vou virar para ela aqui, hein? Paz, irmãos, vou ler aqui agora Hebreus 12, 5 a 8. Será que vocês
Já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: prestem atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, prestem atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum pai que nunca foi corrigido, algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontecem com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. A Ana Paula tá doidinha para falar, não vai falar não. A leitura dela deixa bem claro que Deus ele cuida de quem tem compromisso, de quem ama, e ele demonstra através do cuidado o amor. Ouça a voz de Deus na palavra, na direção do Espírito em seu coração, nas pregações, nos conselhos dos líderes, das pessoas mais experientes e, claro, as pessoas da sua confiança. Jesus falou a Pedro com franqueza e fala assim com você para o nosso bem, para o seu bem, para o meu bem. Você vê, ele vai corrigir os que amam. Se você acha que Deus está pegando pesado com você, ele te ama e ele tem uma convicção de que você pode muito mais do que o que você está fazendo. Por isso ele está te passando por um processo. Mas esse processo não é que ele está te castigando, ele está te provando para te ferrar. Não, ele quer que você aflore esse poder que ele colocou dentro de você, que é para o benefício do reino e dos familiares, amigos, das pessoas. Então fique esperto em nome de Jesus. Ele age e vai agir sempre com franqueza. E a verdadeira igreja do céu, aqui na terra, vai agir com franqueza dentro da palavra de Deus. Sem medinho. Se o pastor for muito duro, se o pastor ficar sempre falando a Bíblia diz, o fulano não vai aguentar ficar na igreja. Se ele não aguentar ficar na igreja, isso é problema dele. Quem está perdendo é quem está saindo. Quem está entrando e quem está vivendo verdadeiramente a fé com franqueza, com amor, no tempo exato, no tom exato, vai colher frutos para a vida eterna. Amém. A gente viu que Jesus não age com preconceito, ele valoriza os pontos positivos e trata os negativos. Jesus fala com franqueza para Pedro. E Jesus também cria oportunidades para a cura das feridas. Jesus se preocupava com as emoções de Pedro. A gente vê isso em várias passagens bíblicas, João 18, de 15 a 18, João 25, verso 27 e outras passagens bíblicas. Jesus se preocupava muito com as emoções, com a cura das emoções de Pedro. O fracasso ao negar a Jesus traria lembranças amargas que, se não fossem tratadas, poderiam ser usadas pelo inimigo. A gente fica pensando assim, eu tenho um amigo que ele atropelou uma pessoa e essa pessoa veio a óbito. Então, esse trauma que ele passou, né, e que provavelmente passa até hoje, porque se ele não for tratado, provavelmente ele carrega essa culpa até hoje. Né? E assim, eu quis dar esse exemplo para você ver como que é. Como será que seria Pedro se ele não fosse tratado? Né? Ele ia carregar esse peso de negar a Jesus para a vida inteira dele, né? E ia trazer lembranças amargas para a vida dele. Mas Jesus tratou, né? Jesus não quis que fosse assim. Ele tratou com Pedro para que o inimigo não usasse, né, disso para que ele se afastasse ou viesse a negar a fé, né, completamente. Jesus criou o clima perfeito para desfazer aquela situação de negação.
Para curar a negação, é só a afirmação, com o arrependimento de que errou. 3 vezes Pedro negou a Jesus. E 3 vezes teve a chance de reafirmar o seu amor por Jesus. Naquela passagem que eu acabei de ler no começo da célula, que Jesus pergunta para ele 3 vezes, né, se ele o amava. E foi para afirmar, né, foi para tratar Pedro. Jesus deu sentido à missão de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus podia dizer assim: não quero mais saber de você como meu discípulo. Não, ele perdoou, ele tratou com Pedro: olha, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então foi assim que Pedro foi curado, foi tratado, e ele quer tratar com a gente também. Ele quer curar as nossas feridas, né? Aquilo que você carrega às vezes de fardo na sua vida, você precisa entregar para Jesus, precisa que Jesus trate, né? Que Jesus cuide disso. Amados, olha, esse estudo de hoje, Deus está tratando com você. Amém. Você que vive preocupado com o seu passado, Jesus, até hoje, você poderia falar sobre o seu passado, por falta de conhecimento. Claro que a gente sempre tem um conhecimento, é a gente que gosta de ficar se comiserando, né? Autocomiseração, né? Então, assim, hoje o Senhor está falando com você: acaba com isso, acabou. Pedro não foi conhecido como o cara que traiu Jesus 3 vezes. Não existe um texto na Bíblia de alguém jogando na cara de Pedro que Pedro era um traíra. Não. Tudo que a gente sabe de Pedro é que, a primeira vez que Pedro pegou foi 3.000 pessoas. Do nada, um cara que estava paralítico há não sei quanto tempo lá, ele falou: não tenho prata nem ouro, mal que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara já levantou, já andou, já começou os milagres, já começou as coisas. Você vê? Isso é de um homem que, segundo a psicologia, precisaria de um tratamento de anos e mais anos. E não precisa. Com Jesus, você pode passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, você vai tratar durante muitos anos e vai dar dinheiro para ele. Mas só, se tem um psicólogo bom, que trata rápido, se a gente aceitar a graça dele de verdade, é o tal de Jesus pelo Espírito Santo. Ele vai tratar, ele está tratando com você hoje. Acabou esse tempo de negação que você viveu, dizendo que era de Jesus, mas negando a Jesus. Acabou isso, não tem mais. Jesus hoje está te dando uma missão. Ele fez um milagre, agora ele está dizendo: apacenta minhas ovelhas. Você tem filhos, você tem esposa, você tem esposo, você tem amigos de serviço, você tem amigos em todas as esferas da sociedade. Então, apacenta as ovelhas que estão sendo colocadas na sua mão e não viva do passado. Se o inimigo jogar na tua cara o teu passado, joga o teu presente na cara dele, que você é lavado e remido no sangue de Jesus. Amém. Que Jesus te perdoou, que Jesus te purificou, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Você é um instrumento, uma bênção de Deus para abençoar as pessoas. Amém. E Pedro teve a certeza da aceitação pela confiança reafirmada ali, né? Junto com Jesus ali, quando Jesus fala para ele se ele o ama, né? E fala para ele apacentar suas ovelhas. Ele pôde olhar para frente e não para o passado, né? É isso que a gente tem que fazer, olhar para frente. Esquece o passado. Seu passado foi sem Jesus, agora é com Jesus, tem que ser diferente, né? É diferente. Se a memória o perturbasse, a lembrança da reafirmação de Jesus certamente traria alegria. E por isso que a gente tem que pensar no nosso futuro com Jesus. Esquece o seu passado sem Cristo, entregue para o Senhor e Ele vai tratar as feridas. O melhor é não cair, mas é muito importante também saber se levantar, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair, mas aquele que está prostrado precisa se levantar. É isso que o Senhor está falando com você hoje, comigo também. Jesus quer curar as suas feridas e também te colocar de pé. Amém? É isso que Ele quer fazer. Ele nos dá novas oportunidades. O estudo dessa semana, né, dessas semanas que nós vamos estudar é sobre novas oportunidades. Então Jesus está dando oportunidades hoje para você ser curado, né, dos seus traumas, dos seus defeitos, das suas imperfeições, daquilo que te prende ainda no passado.
Amém? Amados, essa palavra de restauração, ânimo, estímulo. No entanto, ela serve também como exortação, para que você deixe Deus transformar o seu caráter, a sua personalidade e seu estilo de vida. Deus assim fará se você deixar ser transformado, como Pedro desejou e deixou ser transformado. E nós precisamos mudar, irmãos. No ditado do mundo diz: pau que nasce torto, continua e morre torto. Não é assim que funciona no reino de Deus. Olha, e pode ser velho ou novo, ele muda, ele transforma. Não tem essa, não, eu já estou velho demais para mudar. Não. Na presença do Senhor nós somos todos jovenzinhos ainda. Então nós todos precisamos de mudanças, de transformações, de crescermos na graça, no conhecimento, de vivermos essa cura na nossa mente, nos nossos sentimentos. Já que o mundo hoje diz tanto sobre psicologia, psiquiatria, que é isso, que é aquilo, que é não sei o que lá, Jesus hoje, ele está se oferecendo para tratar você. Ele quer ser o seu psicólogo, mas você precisa fazer como Pedro fez, desejar e deixar Deus trabalhar na sua vida. Os seus erros, os seus defeitos, os seus pontos negativos, você já conhece todos eles, nós não precisamos falar sobre eles. Você, cada um de nós conhece. Então nós precisamos, se foi já nos revelado os nossos pontos negativos, vamos trabalhar, vamos dizer não para ele. E os positivos, vamos aplicá-los no reino de Deus, pois representamos o céu na terra. Sempre vai ser assim. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que esteve aí com a gente, né? Não nos deixou sozinhos aqui novamente. Sozinho a gente não ia ficar, porque a gente tem hoje plateia. A gente está aqui com uma multidão gigantesca. Mas tem outros irmãos aí que também estão comemorando, né? Que a gente sabe. Festinha aí. Olha a aglomeração, irmãos. Não pode, hein? Nós queremos dar os nossos parabéns, né, para o pastor Luiz. Que Deus abençoe grandemente. Pastor, Deus cuide de você, que conceda os desejos do seu coração, né? Que você seja tremendamente abençoado aí, junto com a sua célula, junto com a sua família, sua esposa Rosa. Nós amamos vocês, né? E queremos que vocês sejam felizes e abençoados dia após dia. Amém? E a nossa alegria é ver você transformado, não vivendo do passado. Você tem dentro de você algo tremendo, que é o próprio Deus. Então, assim, não fique aí no cantinho fracassado, destruído, não. Isso é coisa do diabo. O Senhor nos eleva. O Senhor quer nos elevar e nos abençoar. Amém. Tá bom? Vamos orar para encerrar. O Marcelo vai orar. É brincadeira. O Marcelo quase morre aqui. Quase deu um piripaque. Oh Deus, é com muita alegria, com muita satisfação, é a nossa primeira experiência assim, né? É muito legal a gente estar aqui na casa do Marcelo, da Ana Paula. O Gui se sacrificou em ficar aqui com a gente, ele não cochilou. A Grazi, quando eu falei que o pai dela ia orar, ela até caiu do sofá. Mas vai chegar a hora que ela vai ver o pai dela em cima do púlpito ainda. Vai em nome de Jesus. Deus está nos transformando, nos curando e nos transformando. Vamos orar. Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma noite na tua presença, uma noite muito agradável. Nós estamos aqui com a família do Marcelo, Ana Paula, o Gui, a Grazi, o Luizinho. São duas crianças e um jovem, Deus. A Renata, ela chama todos de criança, mas nós, em nome de Jesus, ó Deus. O Gui já é quase um homem, é um servo do Senhor que ministra dentro da tua casa. E nós estamos aqui, Deus, com a Ana Paula, o Marcelo também serve no ministério. Te louvamos porque o Senhor tem nos curado e tem nos transformado. Te louvamos, ó Deus, porque é muito gostoso ser recebido na casa dos nossos irmãos. Isso é comunhão que transforma, que nos fortalece, que faz uma igreja mais forte, mais amiga, mais unida, mais junta. Guarda os teus servos aqui, o pastor Luiz, mais um ano de vida. E nós te louvamos, ó Deus, porque ele tem testificado que o Senhor tem agido e curado
esses dias ele nos confidenciou, Deus, como ele descia as escadas e hoje ele desce naturalmente. É a cura do Senhor. Amém. São as transformações que o Senhor tem realizado na vida dos teus servos. E hoje o teu servo pode se alegrar, porque ele não está envelhecendo um ano, mas ele está adquirindo mais experiência diante do Senhor e diante da igreja e dos ministérios que ele cuida. Amém. Dá saúde e graça para ele, para a Rosa, para aqueles que estão com ele, para nós que estamos aqui, para os amados que estão em casa. Deus, traz paz, traz alegria, traz segurança, que o teu povo sinta a tua mão forte e poderosa. Debaixo das tuas asas nós nos encontramos seguros, ó Senhor, e que o teu povo sinta essa segurança, que cada lar que participou desse tempo, Deus, com a gente na célula, possa sentir a paz do Senhor, a segurança do Senhor, o tratar do Senhor, a cura do Senhor. E depois de tudo isso, nós sabemos que o Senhor tem uma expectativa gigante para que nós possamos divulgar o teu reino sem cessar, para que muitas almas saiam da escuridão e venham viver esta luz maravilhosa de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos o teu povo, Deus, e que a tua igreja cresça na graça e no conhecimento e prospere o tempo todo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus amados. Deus Shalom. abençoe. É só apertar. Concluir? Isso. É.